E aí galera do Fãs de Esportes? E a treta do Lula com a seleção, hein? Teve Lula criticando a seleção, desabafo de Dorival Júnior e elogio do pilhado ao jogador do Botafogo. Há quantos anos que o Brasil não tem um ídolo de verdade? Gente, nós estamos vendo o que acontece no nosso país, de um modo geral. Já vai fazer 22 anos que a gente não ganha nada, cara. O Luiz Henrique mudou o jogo. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar isso com todos os detalhes e eu vou querer saber a sua opinião sobre essa polêmica. E aproveita para se inscrever no canal e deixa o seu like. Isso mesmo, fãs de esporte, o jogador do Botafogo demonstrou muita determinação e habilidade, influenciando diretamente o resultado do jogo com uma jogada decisiva que levou ao gol de Andrés Pereira, além de marcar um gol por conta própria. Enquanto muitos jogadores que atuam na Europa costumam sentir a pressão de vestir a camisa da seleção, Luiz Henrique mostrou confiança e brilhou pela segunda vez consecutiva. Agora vamos ouvir o que o pilhado falou da atuação brilhante do jogador do Botafogo. É a noite do Luiz Henrique. É a noite de quem tem coragem para jogar futebol. É a noite do cara que joga no Brasil e que cala a boca de muita gente que diz que tem que jogar na Europa para jogar na seleção brasileira. O Luiz Henrique mudou o jogo. Ah, pilhado, mas já estava ganhando já. Mas estava ganhando com aquele convencimento meia boca. Quando o Luiz Henrique entra no jogo, meu amigo, ele muda a partida. Ele faz uma linda jogada pro golaço do Andrés Pereira. Ele faz um belo gol. Ele se movimenta. Ele chama o jogo. É um típico jogador corajoso. E aí é o que eu falo. Não me interessa se joga no Brasil ou não. Não me interessa se joga na Europa ou não. O jogador, ele tem que entregar na seleção brasileira. Então, se tem um bando de jogador que joga na Europa e amarela, veste a camisa da seleção brasileira e sente o peso, o Luiz Henrique não sente. Segunda atuação seguida, convincente do Luiz Henrique. Então, tem que elogiar esse cara. Jogador do Botafogo, torcedor do Botafogo, tem que comemorar mesmo, porque foi uma baita atuação do Luiz Henrique. De novo, e é o típico jogador de seleção brasileira. É o jogador que a camisa fica leve. É o jogador que joga na seleção brasileira para se divertir. Você vê um sorrisão na cara do Luiz Henrique. Ele tá brincando ali com os amigos. Ele tá jogando futebol como vem fazendo no Botafogo. E aí, eu critico muito o Dorival Júnior. Mas parabéns pro Dorival Júnior por ter tido a coragem de convocar jogadores que estão se destacando no futebol brasileiro. O Gerson hoje, inclusive, jogou bem, se aproximando, saindo de trás, se aproximando do ataque. O Gerson fez uma atuação convincente. Luiz Henrique fez uma atuação convincente. Claro que a gente tem que elogiar o Rafinha, né? Porque o Rafinha fez 2 gols de pênalti e chamou a responsabilidade. Mas um Brasil que hoje, eu que critico tanto, hoje a gente pode elogiar. Recentemente, o presidente Lula criticou a ideia de que os jogadores brasileiros que atuam no exterior são superiores aos que jogam no Brasil. Ele argumenta que a seleção brasileira poderia ser composta por jogadores do Brasileirão, já que os atletas locais têm qualidade equivalente aos que estão fora do país. Se liga aí nas críticas do presidente da República. Eu, há tempo, venho defendendo que deveria se convocar uma seleção brasileira com jogadores que disputam o Brasileirão. Esse dia eu tive com o presidente da CBF lá em Brasília, eu falei para ele, por que não convoca uma seleção só dos jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro? Os 2 gols de ontem foram do Botafogo. Isso, né? É porque os que estão fora não são melhores do que estamos aqui. Nós não temos nenhuma sumidade lá fora. Você não tem nenhum Garrincha, nenhum Romário, você não tem lá fora. Você tem um monte de jovens que Deus queira que sejam bem-sucedidos, que sejam craques, mas ainda não são craques. E você tem aqui no Brasil jogadores bons da mesma qualidade. E ontem foi uma coisa que Deus me ajudou. Ou seja, aquilo que eu venho falando aconteceu. Quem marcou o gol do Brasil ontem foram os 2 jogadores que jogam no Brasil e os 2 do Botafogo.
Ora, então dê uma chance pros caras que jogam aqui. É importante lembrar que, no ano passado, Lula fez duras críticas a Neymar, questionando seu comprometimento profissional e destacando seu envolvimento em festas e polêmicas. Esse episódio gerou bastante repercussão. Vamos revisitar esse acontecimento. E a gente não consegue mais criar. Há quantos anos que o Brasil não tem um ídolo de verdade? Há quantos anos? Mas já vai fazer 22 anos que a gente não ganha nada, cara. E do jeito que a gente tá, do jeito que a gente vê jogar as outras seleções e a brasileira, se a gente não tomar consciência de que nós precisamos melhorar, sabe, nós precisamos ser mais sérios, nós precisamos ser mais responsáveis, a gente vai passar mais tempo sem ganhar, sabe, um como título. Nunca, né? Sem ganhar um título, porque o título conta muito. Em 24 anos, eu lembro que nós ficamos de 70, nós fomos ganhar só em 94, foram 24 anos. Eu às vezes fico triste porque no Brasil a molecada é vendida com 15, 16, 17 anos e depois a gente compra o cara aposentado já. Você vende um jovem e traz de volta um aposentado com 36 anos, 37 anos. Eu fico absurdo de ver o Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Eu fico triste de ver o Messi nos Estados Unidos, aí ganhar outra vez a bola de ouro com 36 anos de idade. Isso é para mexer com a cabeça do nosso jovem. Ou seja, quem quiser ganhar a bola de ouro tem que ser profissional, tem que se dedicar. Sabe, quem quiser ser profissional não combina com farra, não combina com noitada. Sabe, ser profissional significa se dedicar, significa ser ídolo, significa se dedicar, significa ser exemplo. Se você não é exemplo, você não serve para muita coisa. A irritação de Dorival deve estar relacionada às críticas sobre a seleção brasileira, como a que o presidente Lula fez esta semana em um podcast. Agora vamos ouvir o desabafo de Dorival Júnior. É só a gente refletir um pouquinho. E no futebol não é diferente. Volto a colocar que para mim não é um desabafo. É apenas uma colocação daquilo que eu penso em relação a um momento como esse. É uma transição. Nós estamos buscando novamente esses craques que se fortaleçam, que cresçam e que possam estruturar a nossa seleção. É esse o trabalho desse momento. Eu acho que a estabilidade que eu falo não é emocional. A estabilidade é uma regularidade de atuações. É natural que, para que isso aconteça, vocês tenham necessidade de estar emocionalmente equilibrado. Mas a minha principal preocupação é fazermos um jogo dentro de uma condição em que nós estamos treinando. Eu já falei algumas vezes aqui para vocês, nós não estávamos conseguindo reproduzir em campo aquilo que nós estamos fazendo em treinamentos. Talvez esse seja o grande desafio, de nós podermos repetir tudo aquilo que esteja sendo feito, para que nós possamos ter, a partir daí sim, atuações um pouco mais seguras, equilibradas, e aí sim o alcance de uma regularidade. É esse o momento que nós estamos esperando atingir, e estamos trabalhando muito para que tudo aconteça. Após o jogo, Luiz Henrique expressa satisfação com seu desempenho nos últimos 2 jogos, destacando 2 gols e uma assistência. Vamos ouvir o que ele disse. Fruto do trabalho da equipe, contente por 2 jogos, 2 gols, uma assistência, continuar o trabalho. Sabemos que o jogo de hoje seria muito difícil, mas a torcida aí deu um show, ajudou muita gente, agora é continuar. O Brasil precisava de uma vitória assim, né, Luiz? Sim, precisava por causa do nosso trabalho que a gente vem fazendo cada dia. Trabalho forte, todo mundo dedicado, todo mundo em busca de um só objetivo. Então, graças ao bom Deus, conseguimos essa vitória aqui e agora é seguir. E aí, fãs de esporte, Lula levanta uma questão que divide muitas opiniões. Será que os jogadores do Brasileirão têm o mesmo nível que os que jogam lá fora? Ele defende que nossa seleção poderia muito bem ser composta por atletas daqui, que dão show no campeonato nacional, como o próprio Luiz Henrique, que fez uma partida espetacular e deixou claro que o talento não se limita a quem atua fora do país. Agora, o pilhado, que é sempre muito sincero nas suas análises, elogiou bastante o Luiz Henrique, destacando que ele foi decisivo não só pelo gol que marcou, mas também pela assistência que garantiu o gol de Andrés Pereira. A questão é, será que o desempenho constante dele vai ser suficiente para garantir uma vaga na seleção? É o tipo de jogada que faz o torcedor pensar se não está na hora de valorizar mais os jogadores do Brasil. E o Dorival Júnior,
Hein? Ficou na bronca. Ele deve estar sentindo o peso das críticas que a seleção vem recebendo, especialmente quando até o presidente do país resolve dar pitaco. A pressão é enorme, e críticas como essa só aumentam a tensão dentro e fora de campo. Por isso, o desabafo dele é totalmente compreensível, porque quem trabalha diretamente com os jogadores sabe da qualidade que eles têm, mas lidar com a cobrança pública nunca é fácil. Agora eu quero saber, o que vocês acham dessa polêmica? Lula tem razão em dizer que a seleção deveria ser composta por jogadores do Brasileirão? Ou vocês acreditam que os jogadores que atuam fora do Brasil ainda são superiores? Quero saber da opinião de vocês. Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa polêmica. E se você não viu a mídia brasileira detonando Neymar sobre a sua volta aos gramados, vou deixar o link para o vídeo aparecendo agora na tela. Vale muito a pena conferir. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar bastante like neste vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.